Se reagirem, o próximo ataque será em território dos Estados Unidos, Irã. Após 6 dias do desfecho que resultou na morte do segundo homem mais poderoso do Irã, Qassem Soleimani, tudo estava caminhando lentamente com provocações de ambos os lados, um típico cenário de conflito diplomático já vivenciado durante décadas. Entretanto, diferente dos acontecimentos passados, algo muito diferente estava sendo planejado por parte de Hassan Rouhani e Ali Khamenei, que juraram vingar a morte de seu general. Entre 1h45 e 2h45 do horário local do Oriente Médio desta quarta-feira, o Iraque sofreu um ataque maciço de 22 mísseis iranianos com destinos a 2 bases iraquianas, que abrigavam tropas americanas em retaliação ao ataque americano, representando o maior teste até o momento da presidência de Donald Trump. Os ataques foram coordenados pelo Corpo Revolucionário da Guarda Iraniana, que ameaçou atos hostis e agressivos contra qualquer país que abrigue tropas americanas e solicitou aos cidadãos americanos que exijam que o governo retire as tropas americanas da região, um feito que abriria espaço para os xiitas iraquianos se alinharem ainda mais com os iranianos, fundando uma influência ainda mais fortificada no país. 2 bases fortificadas americanas foram alvos dos persas: a base ao norte, chamada de Base Aérea de Erbil, no Kurdistão iraquiano, e a base ao oeste, muito próxima de Bagdá, a Base Aérea de Al-Assad. Segundo autoridades americanas, mais de 12 mísseis atingiram áreas da base aérea de Al-Assad, não habitadas pelos americanos. Já em Erbil, pelo menos 2 mísseis balísticos atingiram áreas separadas. Os relatórios preliminares sugerem que 2 tipos de mísseis balísticos foram usados para atingir as bases militares, o Qian-1 e o Fateh-110, disparados das províncias de Tabriz e Kermanshah. Acredita-se que a maioria dos mísseis usados seja o Fateh-110, que pode percorrer 300 km e ter uma ogiva guiada de alta precisão de até 227 kg. Já o Qian-1 representa uma ameaça ainda mais preocupante pela sua capacidade balística de curto alcance, que pode percorrer 800 km e carregar uma ogiva de 300 kg. Foi construído especificamente para atingir bases americanas no Oriente Médio. Para se ter uma projeção mais apurada, a base de Al-Assad e a de Erbil se localizam a 272 km e 110 km da fronteira mais próxima com o Irã, respectivamente, uma distância extremamente curta que ambos os mísseis possuem capacidade de atingir e causar devastação contra o inimigo. Mais tarde, após os ataques desta terça-feira, Trump tuitou que tudo estava bem, que os Estados Unidos possuem as forças armadas mais poderosas e bem equipadas do mundo, que faria uma declaração na manhã de quarta-feira. Até o momento, não há notícias sobre baixas americanas ou iraquianas, e que houve um aviso prévio de manifestação de possíveis mísseis em direção às bases, o que deu tempo dos militares se abrigarem em bunkers de segurança. As incertezas se seguem a todo vapor. Essa tensão que se chegou ao limite representa o maior desafio na carreira presidencial de Donald Trump, que havia ameaçado o Irã caso optasse por retaliar americanos ou aliados, pois os ataques com o drone foi para reduzir a violência local coordenada pelo Irã. O ataque do Irã foi uma aposta arriscada e calculada. Projetou que Trump não quer se afundar em uma guerra armada, tampouco arriscar sua eleição que está muito próxima, mas essa questão é controversa, já que George W. Bush foi reeleito após as incursões no Iraque, e Trump é mais voraz e inteligente, fará o discurso que poderá ser o ponto final para uma conversação formal entre as nações, ou início de um conflito armado sem precedentes.